aí galera, tudo bem com vocês? Fala galera, estamos de volta com o canal Elson Music. Esse canal que veio para ficar, para trazer entretenimento para você, coisa boa, tudo que diz respeito à música, universo da música. E hoje nós temos aqui um instrumento bem legal aqui na nossa frente, a caixa clara. Um instrumento aqui de percussão, né? Isso aí galera, vamos dar uma ajustadinha aqui, vamos fazer... Aê, apareceu! Uma ajustadinha na esteira. Então estamos aqui com a caixa clara, que é um instrumento considerado percussão, né? A famosa batera, que todo mundo gosta de fazer bater nela, né? Fazer estalar. Então é isso aí, vamos ter aí um bate-papo bem legal, hoje uma conversação, um pouquinho que diz respeito a esse instrumento aqui, como eu já falei um dia num dos primeiros vídeos, né? A minha influência musical, onde começou, como começou, né? Aonde começou. Para quem não sabe, eu sou daqui de Penha, município de Penha. Atualmente hoje moro aqui pro lado de cá, na Risca, aqui em Balneário Pissarras, né? Como já falei também anteriormente em algum vídeo, estamos em Balneário Pissarras atualmente, que é do ladinho de Penha, faz a divisa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da história da minha vida, sobre esse instrumento maravilhoso, que é a caixa clara, né? Todo mundo gosta de tocar, meu filho pequeno gosta, meu filho mais velho gosta, né? Todos gostam, todos curtem aqui. Então, o que vamos falar? Tem tudo a ver, isso aqui, a peca, pelica, né? Como você quiser achar melhor, ou chamar do jeito que você achar melhor, dependendo da região do estado, a pessoa chama de peca, pelica, bolinha de gude. Nós chamamos de peca aqui, para nós, desde a infância, tá? Por que a peca? Tem tudo a ver com isso aqui, com música, né? No geral. Então eu queria bater um papo com vocês a respeito da peca, da caixa clara. Por que eu estou com esses objetos aqui na minha frente? Então, tudo começou, vou contar um pouquinho da história da minha vida. Tudo começou no bairro Armação de Itapocorói, que fica no município de Penha, né, onde morávamos desde a infância, onde eu fui criado até uma certa idade. É uma longa história, não vivi a vida inteira lá, mas as minhas raízes são de lá, né? Minha parentela, até a parte do meu pai está lá ainda, grande parte da minha mãe já está para cá, em Balneário Pissarras, eram tudo de lá, veio da minha mãe já está para cá, são nossos vizinhos, estão espalhados aqui por Balneário Pissarras, né? E, então quando eu era criança, eu gostava muito de jogar isso aqui, era fera até por sinal, né? Queria até que a minha esposa mostrasse aqui onde que eu brincava. Aqui galera, eu ficava treinando durante a noite, jogando pelica. Ficava treinando na verdade para chegar no dia seguinte secar a galera, né? Como se chamava antigamente, secar e ganhar tudo, né? Eu era muito bom por sinal nisso aqui, né? Até eu ficava de noite brincando, treinando no carpê. Como temos aqui um carpê que remete muito à minha infância, passa um filme na cabeça, né? Então, enquanto eu ficava treinando isso aqui, galera, eu queria dizer que nós tínhamos um aparelho de som na sala, né? Tinha ali um aparelho, até para a época era bem sofisticado. Você tocava assim na rodinha, acendia, apagava, com toque já, né? Aí em cima tinha uma agulha para os discos vinil, que é chamado bolachão das antigas, né? Então ali, aí tinha toca-fita, né? Tinha o rádio e etc, né? Era um som muito bonito, por sinal, para antigamente. E aí ficava assim, aí tinha um buraquinho, tinha um compartimento no som, que daí ficava assim, tipo uma gaveta com os discos vinil. Então, de um lado ficavam os internacionais e do outro ficava os populares brasileiros.
Ali você achava Tina Turner, Michael Jackson, ABBA, Elvis, que eu lembre, Elton John. Eram os grandes clássicos da época, né? Os pop stars da época. E aqui desse lado meu pai gostava muito dos sertanejão, principalmente aqui do Brasil, né? Todas as influências sertanejas aqui e os populares brasileiros também. Então assim, galera, enquanto eu ficava brincando de peca no carteiro ali, brincando, curtindo, de vez em quando eu pegava um disco daquele e botava no vinil, na agulha, né? Colocava a agulha e deixava rodando ali, ficava curtindo. Até, por sinal, eu não era convertido ainda, não era evangélico com essa idade, né? Fui aceitar Jesus juntamente com a minha família a partir dos 10 anos de idade, 10 anos para 11 anos de idade. Até então não era cristão, né? Não tinha aceitado Jesus. Então por isso que eu estou dizendo que esses vinis era tudo secular, né? Não eram cristãos da época. Então ali começou o meu passo a passo, né? Na música, a me interessar, o meu ouvido começou a ficar mais atento, comecei a gostar, a querer, né? Enquanto ficava brincando, eu botava um bolachão daquele, um vinilzão na agulha ali e ficava curtindo. Eu me lembro muito bem, galera, assim, tinha uma Bíblia gigante, não sei se vocês lembram de época, uma Bíblia católica muito grande, com bastante ilustrações também. Me veio à memória agora, né? Aquela Bíblia católica, né? Que tinha bastante ilustração desde Adão e Eva, a criação e várias passagens. E eu não sei por que eu estou falando isso, mas senti no coração. Eu gostava muito de ficar folheando, porque ficava assim na estante da sala e eu acredito que ali me chamava muita atenção também. Já é pro lado cristão, né? Que Deus tinha um plano já. Eu creio que Deus já tinha algum propósito na minha vida, mesmo sendo um livro católico. Até eu estou falando agora, o canal não diz respeito de religião, mas era uma Bíblia dessa religião, no caso, né? Então, mas ali eu gostava muito de ficar folheando, vendo os desenhos, né? Como criança, né? As ilustrações, e me chamava muita atenção. Então, eu acredito que ali Deus já tinha um propósito na minha vida, mesmo sendo as ilustrações, falando de algumas passagens bíblicas, né? E eu gostava de volta e meia quando eu estava na sala de folhear também, né? Eu creio que Deus já tinha um propósito ali na minha vida. E continuando, galera, esse instrumento aqui, vamos deixar a bola de gude agora de lado, que já passou já a parte da bolinha de gude, da pelica. Esse instrumento aqui foi um dos primeiros da minha vida, na escola, né? Eu devia ter uns 6 anos de idade, na primeira série, eu acredito. Que aí tem a fanfarra, que todo mundo conhece, né? Da escola. E eu fui incumbido, me colocaram para tocar esse instrumento aqui. Tem vários instrumentos, né? Na fanfarra. Tem tambor, tem as caixas claras, tem tambor, tem os pratos e etc. Tem outros instrumentos, né? Mas basicamente são esses que fazem o som da fanfarra de 7 de setembro. Então eu acredito que lá Deus começou a trabalhar na minha vida, já tinha propósito, porque eu já tinha ritmo, compasso, tempo, né, galera? Até vou fazer aqui um pouquinho. Eu lembro bem certinho do ritmo da fanfarra, porque desde a infância, porque embora eu não toquei mais, né? Nunca mais, mas se eu parar para pensar assim, na hora eu faço, né? Até porque hoje eu estou com muito mais coordenação motora, mais conhecimento, né? Desse instrumento, né? Mas não me sai da memória, galera. Assim, o toque certinho. Eu lembro que fazia assim a entrada, primeiro batia o bumbo, fazia bum, 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 tum, 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 tum. Aí continuava. Era uma sequência, né? Uma sucessão. Aí tinha, conforme o cara que estava na frente ali do pelotão, ele dava as diretrizes para nós, a gente já sabia certinho a coreografia, né?
Aí quando era pra ficar direto, aí ficava... E é isso aí, galera. Só tô dando uma palhinha um pouquinho de como é tocar na fanfarra 7 de setembro. Se eu fosse tocar hoje, eu acredito que eu tiraria de letra, né? Nunca mais esqueci, ficou gravado aqui na tábua do meu coração, galera, e é isso aí. É isso aí, galera, e eu acredito que foi um dos primeiros instrumentos que me chamou muita atenção, né? Na época, porque na verdade fui incumbido para tocar na fanfarra. Não sei que virtude que viram, eu sei que deu certo, né? Até hoje tô no ramo, né? Sou um profissional, já faz muito tempo, ó, pegou de novo, voltou, estalinho. Faz muito tempo, galera, muito tempo que eu estou envolvido na música, desde aquela época. Fui influenciado por 5 anos de idade para 6, né? Como já contei a historinha, na sala ali, dos vinil. Então, bem, com certeza já tinha vocação, o Senhor já tinha um plano na minha vida muito grande, né? Essa vocação já estava no meu sangue, até porque o meu avô, do lado do meu pai, ele dizem que tocava violino, eles tinham conjunto, banda, antigamente, era secular também, não era cristão não, tá? Era lá fora, né? Mas geneticamente falando, né, no sangue, eu sou um dos únicos que, não sou o único da família que toca, mas é um dos mais influenciados, assim, chegou no nível máximo, no level máximo, top, né? Profissional, faz tempo, né? Muito tempo. Então eu sou um dos mais assim assíduos, né? Mais aprofundado na música, né? Eu acredito, de toda a minha família do lado do meu pai. Até porque eu hoje não leciono, eu não toco só um instrumento, não leciono, não ensino só um instrumento. Eu ensino vários, né? E por curiosidade eu peguei até recentemente, vocês já viram aí no canal, o ukulele, que é um instrumento que eu tô pegando aí na intimidade, né? Apesar de ser um bom violonista, né? Como eu já falei, primeiro o violão, depois você pega o ukulele, para você ter noção de ritmo, tempo, compasso. É isso aí então, galera. Então vamos finalizar aqui nosso vídeo. Eu acho que já falei demais pro meu tamanho. Minha esposa, acho que já passei do limite aqui, ó. Hoje vamos encerrar nosso vídeo, galera. Foi um vídeo legal, descontraído. Aí falei um pouco da minha infância, da minha influência musical, um pouco, não falei tudo, tá? Tem muita coisa para falar, compartilhar com vocês. A minha história, né? É muito longa, tem muita coisa legal, muita bagagem para passar para vocês, muito conhecimento, muita distração, né? E é isso aí, galera. Música é para todos, música é cultura, né? E Jesus é acima de tudo, tá, galera? Porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador disso aqui, ó. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em João está escrito, hein? Isso aqui, tá, galera? Que eu acabei de falar para vocês no Evangelho de João. Beleza, galera? Então, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas e de amigos que você puder, pra gente expandir esse canal e o YouTube reconhecer, né? Que é um conteúdo muito bom e a gente crescer juntos, tá, galera? Na graça do conhecimento, beleza? Então, até a próxima. Tchau, galera. Deus abençoe. Fui!